vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também, assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Amém. Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Amém. Se assente, por favor. Aleluia. O Senhor colocou em meu coração esta palavra. E para eu primeiro expor aquilo que Deus colocou no meu coração, eu preciso que os irmãos entendam como que estava Esther. Qual que era o contexto da época em que Esther vivia? Porque se você for parar para analisar, Esther vivia na época do povo cativo. Quando o povo foi levado cativo, dentro desse tempo, Esther nasceu. Esther perdeu seus pais muito jovem e então Mardoqueu a cria. O seu primo, muitos falam que é tio, mas é primo, o seu primo Mardoqueu a cria. E diante disso, mais na frente, o rei Assuero da época, que era o rei que governava aquele império, o Império Persa, ele decidiu fazer um banquete. Ele decidiu fazer um banquete para mostrar toda a sua glória. E esse banquete, nada mais, nada menos, durou em torno de 180 dias. Agora imagina, se um dia é tão difícil a gente preparar, às vezes a gente durante um ano prepara um dia de festa, e aquele rei durante 180 dias festejava. Olha o tanto que aquele império era rico, era glorioso. E o rei queria mostrar a todos os príncipes da região, de toda a região, que o seu reino era glorioso. E diante desse período, ele manda chamar a sua rainha, a rainha Vasti. E muitos já conhecem como que se deu essa história. Ela se recusa a estar na presença do rei e é destituída. Quando ela é destituída do seu cargo, da sua posição, aí entra um convite. Qual que é esse convite? O rei precisa de uma noiva. O rei precisa de uma esposa. E aí eles convocam todas as virgens, as mulheres jovens que queiram se apresentar diante do rei. E é tão interessante se a gente fizer um paralelo entre Cristo e a igreja, nós vamos entender que há um convite. Há um convite a uma noiva. Há um convite a uma noiva que ela precisa ser pura. E o convite foi lançado. E Esther está lá junto com as outras mulheres. E a palavra de Deus diz assim: olha, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vá e deis fruto, e esse fruto permaneça. E é tão interessante que após aceitarem o convite, entenda, não somente Esther, mas todas aquelas mulheres teve que passar por um processo de transformação. Porque a partir de quando nós aceitamos o convite, não dá mais para nós permanecermos do jeito que estamos.
É necessário transformação. É necessário um momento de nós purificarmos. Não dá mais, quando você aceita a Jesus, quando você aceita a Cristo, não dá mais para viver as práticas antigas. Se antes você mentia, não mente mais. Se antes você enganava, não pode enganar mais. Ou seja, tem que deixar práticas antigas, tem que deixar coisas que te corrompiam, coisas que hoje é vergonhoso para trás. E hoje há um novo momento. Esther precisava passar por um momento de transformação para encontrar com o rei. E nós, como igreja, precisamos também de um momento de transformação, de purificação, porque o rei não aceita encontrarmos conosco do jeito que estamos. É por isso que a todo momento nós estamos na igreja, nós estamos buscando, nós estamos adorando. Por quê? Porque nós estamos passando por um processo de limpeza, de ajuste. Aleluia, glória a Deus. E é tão interessante que muitos de nós não queremos passar, ou até mesmo achamos doído passar por esse processo de transformação. Esther passou, e todas as outras, passou 12 meses se preparando para encontrar com o rei. Não era apenas aceitar o convite, existia um processo, e ela se submeteu ao processo. E a gente precisa entender que Deus nos colocou neste mundo para um propósito específico na sua obra e nesse mundo. E quem entende que tem um propósito da parte do Senhor, também tem que entender que tem um processo a cumprir. E às vezes nós, com o coração imediatista, nós pensamos assim: quando Deus libera a promessa, nós pensamos o quê? Amanhã já vai acontecer. E não é assim. Se Deus falou que o teu casamento será restaurado, tem um processo. É doído, mas é dentro do processo que Deus vai trazer cura, que Deus vai trazer transformação para a tua casa. Então, se você se ligar no propósito, o propósito te cura, ainda que o processo venha te ferir durante o tempo, o propósito te cura. Se agarre ao propósito que Deus colocou na tua vida e no teu coração, e entenda, o processo também faz parte do propósito. Aleluia, glória a Deus. A gente tem que desfrutar do processo. Existe uma caminhada, e mais importante do que, tão importante como chegar no final, é saber que Deus está conosco durante toda a caminhada. Jesus, quando veio na terra, ele sabia daquilo que ele precisava fazer, mas enquanto não acontecia, ele se preparava, ele buscava, ele intensificava a sua comunhão com o Pai. Ele não desprezou todo o momento, ele não desprezou o seu processo, enquanto ele aguardava a crucificação para a ressurreição. Durante todo aquele momento que ele esteve aqui, houve cura, houve libertação, houve amor, houve perdão, houve ensinamento. Então, se lá na frente você enxerga algo que o Senhor te entregou, entenda que durante toda a caminhada você também tem que desfrutar e continuar fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E depois desse momento, Esther é escolhida. A gente lembra, a história de Esther é muito famosa. Ela foi escolhida como rainha. E é tão interessante que depois disso,
Depois disso, entra na história alguém chamado Amã. Alguém chamado Amã. E ele era basicamente como um ministro da nossa época. Acima dele só existia o rei. E durante esse momento que Esté é escolhida a rainha, Mardoqueu, o seu primo que criou Esté, ele simplesmente não se curvava diante de Amã. Aonde todos os outros se curvavam, Mardoqueu não se curvava. E durante todo esse tempo, foi gerando uma fúria, foi gerando uma revolta no coração de Amã. E ele conversando com o rei deu os poderes a ele para fazer o quê? Para emitir um decreto aonde ele pudesse, em uma determinada data, exterminar todos os judeus. E diante disso, Mardoqueu, ele se entristece muito. Agora imagina, irmãos, imagina nós vendo a nossa família perecer, a nossa família sendo atacada. Como que nós ficaríamos tristes igual Mardoqueu? E aí ele se lembra que Esté está lá como rainha e vai conversar com Esté. E aí ele diz: Esté, é assim, tem um decreto que ele vai acontecer tal dia, tal hora, nós vamos perecer. Nós vamos perecer. E Esté simplesmente fala assim: olha, eu não tenho como falar com o rei, porque só fala com o rei quem ele manda chamar. E ele não me chamou. E se eu for até o rei, eu posso ser morta. Porque existia algo na época que, se o rei não chamasse você para estar na presença dele, e ele não estender o cetro era um símbolo de misericórdia. Então, se o rei não estendesse o cetro, você morreria. E Esté basicamente está dizendo para Mardoqueu: Mardoqueu, eu entendo a situação, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de ir para a presença do rei. E enquanto eu via essa passagem na Bíblia, Deus me incomodou muito em meu coração a dizer para a igreja que tem muitos que estão dentro da igreja e não entram na presença do rei, porque estão com medo, porque se sentem coagidos pelo seu passado, se sentem coagidos por não estarem à altura de chegar na presença do rei, se sentem menor, se sentem não aceitos. Mas eu vim aqui para falar algo da parte do Senhor para você, que você é aceito. Jesus morreu numa cruz justamente para quê? Para te dar livre acesso. Hoje não tem mais alguém que venha intermediar a situação. Se você tem um problema, basta chegar aos pés de Jesus, basta chegar até Ele. Não tem mais um véu que te separa, porque o véu rasgou e hoje você tem livre acesso àquele que te deu vida. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Deus te deu, Deus te deu livre acesso. Você pode glorificar o Senhor por isso. É muito bom, porque quando nós se sentimos tristes, angustiados e muitas vezes não temos com quem falar, a presença de Deus está lá. E é ela mais importante para você se derramar na presença dEle. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aí o inimigo se levanta, Amã se levanta com esse decreto. Mardoqueu fala, Esté tem medo. E aí eu acho interessante a resposta de Mardoqueu. E ele fala assim: Esté, olha,
se você não livrar a gente, Deus vai levantar alguém para livrar. Agora você tem que entender que você não está isenta do ataque do inimigo. Você tem que entender que talvez essa posição que você está é justamente para esta época. É justamente para isso. Quem sabe, ele diz assim, quem sabe, Esther, não é para isso que Deus te chamou? Quem sabe não é para isso que Deus te colocou nesse lugar? E é tão interessante que às vezes a gente não entende a posição que a gente está. O lugar que a gente está, entenda, tudo na sua vida tem um porquê, tem um propósito. Talvez você questione assim, por que eu nasci nessa família? Talvez você não tenha o amor do seu pai, o amor da sua mãe, não tenha um lar estruturado e você se pergunta por quê? Quando na verdade nós temos que nos perguntar para que eu estou aqui? Para que eu vim aqui? Porque no sentido de indagação é muito difícil, mas quando você procura um motivo, fica mais fácil. Fica mais fácil de você entender. E ele fala justamente isso. Aí Esther vai e fala assim, olha, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim por 3 dias, e nem de dia e nem de noite, eu e minhas moças também jejuaremos. Entenda que quando o inimigo se levanta, não tenha medo. A palavra do Senhor diz que se demonstrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Igreja, mulheres que estão aqui, não se sintam acuadas pela pressão do inimigo, mas se sintam encorajadas para você também se levantar. Se o inimigo se levantou, se levante também. Não tenha medo, porque maior é o que habita em você do que o que está no mundo. Mulher, você foi levantada na sua casa, na sua família, justamente para quê? Para salvar aquele que Deus entregou nas suas mãos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Não dá para nós ficarmos parados quando o inimigo se levanta. Enquanto a gente está parado, enquanto a gente está inerte perante a situação, o inimigo vem trabalhando, e é hora de nós nos posicionarmos, porque há uma guerra espiritual e nós precisamos nos levantar. Nós mulheres precisamos parar, no sentido de sair da zona de conforto, parar atitudes que nos travam, sair da zona de conforto. E o que? Comer menos e dormir menos. O que é isso? É orar mais, é jejuar mais. É difícil sim, porque a nossa carne, ela luta constantemente para satisfazer os seus desejos, e há uma guerra entre a carne e o espírito, mas nós temos autoridade da parte do Senhor quando nós nos levantamos, e quando nós levantamos as nossas mãos, aonde for, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, aonde você estiver, quando você levanta a sua mão pela autoridade do nome de Jesus, o inimigo tem que sair. Não há inimigo que prevaleça quando uma mulher se levanta em oração e jejum. Não há inimigo que prevaleça. Irmãos, é tão interessante que eu vivia muitas coisas dentro da minha casa, e eu muitas vezes não tinha sabedoria para lidar com elas. Principalmente quando a gente fala em relacionado ao esposo. A gente desgasta muito às vezes falando, pedindo muitas coisas. Eu pedia muitas coisas ao meu esposo: faz isso, troca uma lâmpada, capina um lote. E eu gastava muito tempo falando disso.
E a gente tinha brigas desnecessárias. E é tão interessante que às vezes a gente pensa que Deus resolve só conflitos grandes. Não, Deus pode resolver pequenos detalhes da sua vida. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu gastava demais tempo com isso, gastava muito cartucho com ele. E eu falei assim, quer saber? Eu vou parar de falar isso. Eu vou orar. Parece uma situação corriqueira, muito besta para alguém. Mas, irmãos, resolve. E um dia eu me levantei em oração, orei e falei assim: meu Deus, não dá mais para essa situação ficar assim. Não dá mais para eu chegar e eu ver um mato na frente da minha casa. Pode parecer louco, você pode até dar risada perante isso, mas deixa eu te falar uma coisa: Deus respondeu a minha oração. Sabe como que Deus respondeu a minha oração? Lá em casa chegou uma notificação da prefeitura. Em 3 dias, se não capinasse, multava. Eu precisei gastar meu tempo? Precisei brigar? Precisei dizer não? Deus resolveu. Talvez você ache que Deus só resolve um conflito muito grande dentro da sua casa. E aí são pequenas coisas que desgastam relacionamentos, que desgastam o teu relacionamento com o teu filho, com a tua mãe, com a tua filha, com o teu marido, com alguém dentro da igreja, quando na verdade precisamos nos levantar, principalmente com coisas pequenas, e dizer: Deus, eu não aceito essa situação, e eu também já me desgastei perante ela. Agora entra nessa situação e resolve. Irmãos que estão aqui, façam um teste na sua casa. Lembre agora de alguma situação que você já não aguenta mais e que você já se cansou até de falar, e você pensa assim: não tem mais jeito. Faça um teste, coloque na presença do Senhor, peça para Ele resolver, e Ele vai resolver. E quando Ele resolver, venha aqui na igreja e conte este testemunho. Como eu estou contando, parece algo tão insignificante, mas para Deus tem valor, porque a sua alma tem valor. Aleluia. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. É por isso a gente pensa que Deus está tão longe, Deus está num trono, e a gente tem que pensar que Ele está pertinho de nós, morando em nós, e Ele escuta cada oração, cada gemido, cada preocupação da sua mente. E talvez a situação só não resolve porque você não diz. Ele sabe, mas Ele quer estabelecer um relacionamento com você. Ele quer, sabe o que? É quando você fala assim: Deus, eu confio que o Senhor pode resolver. Eu confio que o Senhor pode resolver a minha situação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Esther, diante desse momento, diante da onde a gente leu, eles jejuam durante 3 dias. Eu acho incrível é que antes dela resolver a situação, sabe o que ela busca? Revestimento espiritual. Não dá para você peitar o inimigo de frente sem antes ter revestimento espiritual. Você não vai conseguir. Sem Jesus nós não conseguimos. A palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não adianta, irmãos. Sem o Espírito Santo não adianta. Você não tem força suficiente, mas em Deus você pode, porque Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E ela pede revestimento espiritual. E aí ela está diante do rei e ela propõe um jantar, um banquete para o rei e para Amã. E enquanto eu estava estudando essa palavra, eu achei interessante é que ela chama o rei
e o seu inimigo. Irmãos, vai ter momento diante da situação que para resolver o problema, você vai ter que encarar ele de frente. E é necessário coragem, é necessário revestimento, é necessário unção, é necessário autoridade. Não sei se você lembra, lá no Novo Testamento, tem uma passagem onde muitos queriam expulsar os demônios. Muitos queriam fazer o que os apóstolos estavam fazendo. E não conseguiam porque faltava oração, faltava jejum, faltava vida com Deus. Você pode encarar o inimigo de frente, mas com revestimento espiritual, com a presença de Deus, com o Espírito Santo. É por isso que temos que nos levantar e pedir isso ao Senhor, porque o inimigo só cai quando nos levantamos com Ele, com Deus. Amém? Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. E ela chama o rei e Amã para um banquete. E é interessante que ela chama. E aí o rei pergunta: o que você quer, Esther? Eu te dou até metade do reino. E aí ela: não, peraí, agora eu não vou dizer. Eu quero que vocês venham para um novo banquete. E aí ela vai e convida eles no outro dia para um novo banquete. E enquanto isso, a mãe estava preparando uma forca para Mardoqueu. Uma forca para Mardoqueu. E aí ele vai para o banquete. Amã, o rei e Esther. Eu acho incrível que quando o rei pergunta novamente: o que você quer, Esther? Sabe o que ela diz? Ela diz assim: rei, o que você acha da pessoa que tenta me matar? O que você acha da pessoa que tenta matar o meu povo? O que você acha? O rei se enfurece e diz: Quem é esse que está tentando te matar? Quem é esse que está tentando matar o teu povo? Aí ela diz: Amã. Irmãos, no final da história, o rei se enfurece, o rei volta e manda executar Amã. E eu acho incrível é que em nenhum momento, Esther pede para matar Amã. Enquanto eu estava lendo essa palavra, eu até anotei para falar para a igreja. É assim, ó: o propósito de Esther nunca foi matar Amã. O propósito de Esther sempre foi salvar o seu povo. Sempre foi salvar o seu povo. E diante de uma perseguição, diante de uma luta, talvez você tenha na sua mente agora, você viveu afrontas de pessoas, não só do inimigo. O inimigo a gente tem a todo momento afrontas dele, mas às vezes alguma pessoa te feriu lá no passado, te afrontou, e aí você tem mágoa dela, e muitas vezes você pensa até aquela famosa canção que diz: quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando ver eu na bênção vai se arrepender. Irmãos, o teu propósito não é vingar quem te feriu, não é vingar quem te acusou, quem te maltratou. O teu propósito é salvar quem você ama, salvar a tua casa. Não se preocupe com quem te feriu, com quem te maltratou, porque essa pessoa lá atrás provavelmente te ajudou a cumprir o teu propósito. Por isso, não se ligue, não fique presa a quem te maltratou. Entenda que mais importante
importante é você ser um instrumento de salvação para a tua casa, a tua família, para o teu lar, para onde você trabalha. Não fique preso às acusações, às afrontas, a pessoas que tentam te menosprezar. Elas tentam te parar, mas entenda, elas não te param quando você entende o real significado de você estar aqui na terra. Aleluia! Oh, glória a Deus! Podem até tentar te parar, podem até tentar contra a tua vida, mas quando você entende o teu propósito e entende que você está na presença do Rei, entregue ao Senhor e Ele vai resolver a situação. Oh, aleluia! É muito bom quando a gente entrega os nossos problemas. Nós entregamos: Senhor, essa pessoa me feriu, o Senhor toma conta dela, porque eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. É assim a nossa atitude. É assim a nossa atitude. E aí depois disso, depois que o rei manda executar Amã, ela se prostra diante do rei e fala assim: Rei, salva o meu povo, tira esse decreto. E eu acho interessante é que quando o rei dava um decreto naquela época, ele não podia anular. Ele não podia anular. E sabe o que aconteceu? O rei falou assim: olha, eu não posso voltar contra a minha palavra, mas sabe o que agora eu vou decretar? Decretar que quem quiser matar vocês podem pegar todas as armas necessárias para vocês lutarem. O rei não isentou a luta. Sabe o que o rei deu? Permissão para eles levantarem e ir contra a afronta do inimigo. Às vezes a luta não vai sair da sua casa no sentido de você ficar isenta. Entenda, aqueles que foram para a fornalha não foram isentos dela, mas não sofreram as consequências porque Deus estava com eles. O próprio Jesus estava com eles. Então às vezes você vai passar por uma luta, mas entenda, você não vai ficar com sequelas, porque Deus está com você. E Deus estará com você a todo momento para te dar a vitória, porque não tem vitória sem luta. E com Jesus nós temos vitória. Vai passar por luta? Vai, não tenha medo. Jesus está com você. A todo momento Ele vai estar com você e vai te dar vitória, vai te dar as armas necessárias. Quando você se levantar, Jesus está dizendo para muitos aqui: olha, vai passar por uma luta? Vai, mas olha, você tem as armas. Eu estou te entregando as armas para lutar e eu estarei com você. Aleluia. É doído saber disso. É doído saber que vamos passar por luta. Mas o melhor de tudo, Deus está conosco. Deus está conosco. E o final de tudo é que ninguém quis se levantar. Os poucos que se levantaram contra o povo de Israel perderam. O povo de Israel foi vitorioso. E até hoje os judeus comemoram o livramento. A festa que eles chama festa do Purim, porque Deus se lembrou do seu povo e os salvou. Entenda, terá luta, terá vitória e terá festa também. E uma festa onde você vai se lembrar daquilo que Deus fez por você, daquilo que Deus fez pela tua casa, pela tua família. Aleluia. Vamos fazer uma oração. E nessa oração eu quero que você se apresente diante de Deus. Se coloque na situação de Esther agora. Pense que Jesus está perante você, está na sua frente. E aí você tem uma situação delicada. Apresente ela diante de Deus. Talvez alguma pessoa
que está te afrontando, que está levantando falso testemunho na tua vida, esqueça ela. Coloque o problema e Deus vai resolver essa situação para você. Você crê? Você crê? Aleluia. Senhor Deus e Pai, colocamos diante de Ti, ó Deus, as nossas vidas. Meu Pai, nós estamos vivendo situações onde o inimigo está nos afrontando, aonde ele está causando tantas dores, tantos problemas, tantas angústias, mas nós estamos aqui, nós mulheres estamos aqui, ó Deus. Toda a tua igreja, meu Pai, se levanta em oração neste momento para dizer que nós não nos conformamos mais com essa situação que nós vivemos. Nós nos levantamos agora e nós pedimos autoridade da parte do Senhor, revestimento espiritual, meu Pai, para enfrentarmos essa situação. Talvez eu sei que o Senhor pode não tirar esse momento, mas eu sei que as sequelas não existirão, porque o Senhor vai nos livrar delas. Aleluia. Por isso, Senhor, resolva essa situação